Fala máquina, nessa aula eu quero te ensinar a fazer uma punção suprapúbica, mas antes, na verdade, de te ensinar a fazer uma punção, eu preciso que você entenda quando indicar, né, e quais são as situações que você vai ter que lançar mão desse procedimento. Então continua aqui comigo e se você não conhece o Pé Acelerado, meu nome é Romulo Oliveira, sou médico, sou cirurgião vascular e para você continuar recebendo esses vídeos, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu comentário aí depois do vídeo, beleza? Então vamos lá, vamos falar de punção suprapúbica. Punção suprapúbica. Para a gente entender esse procedimento, primeiro eu preciso responder algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu vou lançar aqui para vocês é o seguinte, cara, por quê? Por que fazer uma punção suprapúbica, né? Qual que seria a indicação real aqui da gente fazer isso? Vamos lá, vamos começar a pensar. Um paciente que entra no pronto-socorro com uma obstrução urinária, com uma retenção urinária. Então ele chega para você, ele não vai te falar que ele está exatamente com uma obstrução urinária. Ele pode falar que ele não está conseguindo urinar, já tem 6, já tem 10, já tem 12 horas, ele está com dor. Então ele chega para você, ele te conta um sintoma que te faz pensar num paciente em retenção urinária, beleza? Então essa é a primeira característica. Com esse sintoma, você vai examinar aquele paciente. Então você vai em busca de um sinal. Uma vez que você examina esse paciente, você encontra um sinal característico da retenção urinária. Se você já sabe, você já pode até pensar aí antes de mim, que é o bexigoma, ou seja, você encontra uma massa suprapúbica dolorosa, palpável naquela região. Então, um paciente que tem retenção urinária, né? Um paciente que tem uma obstrução urinária e tem bexigoma palpação, ou seja, ele tem uma bexiga palpável, dolorosa, uma massa suprapúbica, esta condição ela é sine qua non para eu fazer uma punção suprapúbica. Mas tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Todo paciente que tem obstrução e bexigoma eu faço punção suprapúbica? Não. O que eu faço? Sonda. Eu faço uma sondagem vesical, seja de alívio ou seja de demora. Ou seja, a minha primeira abordagem num paciente com retenção e bexigoma é sondagem vesical. Aí, meus amigos, se eu não consigo realizar a sondagem, por algum motivo eu tenho impossibilidade de passagem daquela sonda, já tentei 1, 2, 3, 4, 5 vezes, começou a sangrar, não estou conseguindo passar e o paciente está apresentando retenção urinária, não tem jeito, meus caros. Aí, apenas a punção suprapúbica pode me salvar. E antes que a gente continue aqui, vamos fazer uma primeira reflexão aqui. É claro para você, né, que um paciente não pode ficar sem urinar. Obviamente, um paciente que fica com uma obstrução urinária, né, ele vai evoluir para uma insuficiência renal, pós-renal. Ele vai evoluir, né, claro que não é em intervalos de minutos ou de poucas horas, mas ele vai evoluir sim, além de ser extremamente desconfortável. Esse paciente está com bastante dor, tá? Obviamente que eu estou falando de um paciente que está acordado aqui, mas muitas vezes um paciente, inclusive, que está entubado ou que está ali no ato cirúrgico, que a cirurgia está se alongando demais, 3, 4, 5 horas, e aí pode ser tentada uma tentativa de sonda e não se consegue sondar, poderia lançar mão também de uma punção suprapúbica, caso você tenha bexigoma. Por que eu estou falando isso? Caso eu tenha bexigoma. Vamos pensar, a obstrução para que eu tenha bexigoma, ou seja, uma obstrução para que eu tenha líquido, para que eu tenha urina aqui sendo formada, né? Urina sendo acumulada aqui na região da bexiga, essa obstrução tem que acontecer aonde? Tem que acontecer aqui, né? Um paciente com uma ureterolitíase vai evoluir com bexigoma? Não, não. Um paciente com uma ureterolitíase bilateral, lá na JUV, né, na junção uretero-vesical, vai evoluir com bexigoma? Não, porque não está chegando urina aqui. Agora, se eu tenho um paciente que tem uma lesão ou uma obstrução pós-vesical ou até mesmo vesical, esse paciente pode evoluir sim com uma retenção. Então, pensando aqui, de uma maneira ou de outra, eu acabo trabalhando 3 situações. São 3 situações que vão gerar esse problema. Uma delas que é bem recorrente, né, presente apenas na população masculina, você lembrar aquela estrutura que vem logo após a bexiga aqui, que é a próstata. Então, um paciente, por exemplo, com uma hiperplasia prostática benigna, um paciente com uma neoplasia de próstata, um paciente com uma lesão expansiva ali da próstata, pode haver, obviamente, compressão da estrutura uretral, da própria uretra prostática, e aí você tem impossibilidade de passagem da sonda, uma impossibilidade mecânica. Eu não consigo passar a sonda por um problema, fica isso na cabeça, um problema mecânico, né? A sonda não sobe.
Beleza? Quem é o segundo inimigo aqui? Quem é o segundo cara, o segundo culpado aqui? A gente já falou aqui, os cálculos. Mas não cálculos de ureter, mas cálculos, por exemplo, de bexiga ou até mesmo cálculo na uretra. Inclusive, diretor, bota a foto aí do cálculo na uretra que eu atendi recentemente. Um cara novo, jovem, chegou no pronto-socorro com muita dor, né? O paciente estava com muita dor, região abdominal e região de flanco bilateral. Na palpação, né, ele tinha ali uma queixa de retenção urinária, na palpação bexigoma. Foi tentada uma sondagem, não conseguiu, o paciente evoluiu com mais dor ainda na região do pênis. Eu falei, vamos fazer uma radiografia. Radiografei um cálculo bem na uretra. Então, um paciente com cálculo uretral. Aí, na passagem da sonda, não vai conseguir mais um caso de obstrução mecânica. Nessas situações, pode lançar mão de uma punção suprapúbica, aliviar esse paciente, chama o urologista, faz uma retirada do cálculo e o caso está resolvido. E uma terceira situação aqui é uma situação um pouco mais crônica, né? É uma situação um pouco mais crônica ou, às vezes, uma situação traumática que evolui ou com lesão da uretra, uma lesão traumática da uretra, ou uma estenose por um processo crônico, por exemplo, radioterapia na região da pelve, infecções recorrentes, múltiplas sondagens. Uma vez eu fiz esse procedimento numa menina jovem, que era uma menina paraplégica, que fazia autocateterização. Então, obviamente, era uma paciente que internava algumas vezes por infecção urinária, já tinha feito algumas abordagens e um belo dia, infelizmente, ela evoluiu com uma obstrução aguda, uma obstrução completa por estenose, por ter sido cicatricial ali. E aí, realmente, mais uma vez, você tinha uma obstrução mecânica à passagem da sonda e, obviamente, uma indicação aí para você fazer a punção suprapúbica. Para a gente finalizar, vamos pensar aqui. A gente tem alguma contraindicação para fazer esse procedimento? Olha, todas relativas que a gente pensar. Por quê? Se eu preciso de realizar isso, né? Se eu tenho essa estrutura que a gente conversou aqui agora, né? Obstrução mecânica, eu tenho retenção urinária, eu tenho bexigoma. Tá, mas aí tem uma infecção aqui, tem uma queimadura aqui, mas olha, se eu não resolver esse problema, é uma emergência aqui. Então, acaba sendo as contraindicações acabam ficando bem relativas, a própria discrasia sanguínea poderia atrapalhar, mas olha, tudo no final das contas fica bem relativo ao procedimento, tá? E aí, por fim, a gente precisa entender um pouco, ou pelo menos bem rápido aqui, as complicações. Para falar de complicação, eu gosto de a gente ter uma imagem um pouco mais transversal desse corte. Porque se a gente imaginar, essa punção ela está acontecendo acima da sínfise púbica. Então imagina um corte, que eu fizesse um corte aqui agora, nessa região, acima da sínfise púbica, e colocasse ele aqui para a gente poder ver. Um corte transversal. Bem simples, nesse corte transversal aqui, logo na região da sínfise, eu tenho aqui, obviamente, os tecidos superficiais, pele, subcutâneo, vou ter ali a aponeurose, né, a musculatura do reto aqui do lado, e aqui peritônio e a região da bexiga já. Lembra que a bexiga ela tem duas partes, né, uma parte que é peritonizada, né, uma parte que é extraperitoneal e uma parte que é intraperitoneal, beleza? Então, nessa parte aqui a gente vai ter essa nossa bexiga que é peritonizada. E aí, olha que interessante. O primeiro órgão que eu encontro, então, ali acima da sínfise púbica, né? O primeiro órgão pélvico ali que eu encontro acima da sínfise púbica é a bexiga. Só que, pensando aqui, por exemplo, na mulher eu vou ter mais duas estruturas aqui e no homem eu vou ter apenas duas. Né? Quais seriam essas estruturas aqui nessa ordem topográfica? Né? Vamos lá na mulher, o que eu tenho logo depois da bexiga? Qual o recesso que se forma ali? Né? O recesso da vagina. Né? E aqui, obviamente, o reto. Então, dessa maneira, olhando desse modo, você talvez consiga imaginar alguma dessas complicações. Se o reto está aqui, a gente consegue imaginar também que aqui eu posso ter alças intestinais aqui, né, sobre essa região. Então, uma vez que você vai fazer a punção, uma vez que você vai progredir com a sua agulha, já que é uma progressão, a gente vai ver um pouquinho na técnica, né? A gente entra ali quase no ângulo de 90 graus, logo acima da sínfise púbica. Essa sua agulha, o objetivo dela é entrar aqui realmente na bexiga, para que a gente consiga fazer a drenagem dessa urina. Mas a sua agulha, por algum motivo, por alguma empolgação, porque alguém te empurrou na hora, não sei, ou por alguma outra coisa que você tem indicado errado, por exemplo, você não tenha percebido
que aquele paciente não tinha um bexigoma, ele simplesmente era um paciente que não tinha como sondar aquele paciente, o que é muito diferente. Não adianta você fazer uma punção suprapúbica num paciente que não tem bexigoma. Um paciente que não tem uma bexiga cheia de urina. E aí vamos lá, que você faz essa entrada com agulha e acaba acertando, por exemplo, né, a cúpula vaginal, ou acertando até mesmo o reto, acertando outra alça intestinal, se você errar um pouco o ângulo. E aí o que você tem aqui? Né? Você tem aqui perfurações de órgãos ocos, né? A gente pode de víscera oca, de órgão oco, a gente pode chamar assim. Né? A gente pode ter uma perfuração tanto dessas estruturas, como a gente também pode ter a formação de um trajeto fistuloso, né? Algo que pode vir cronicamente, né? Não exatamente naquele momento ali, mas depois de alguns dias o paciente pode apresentar, por exemplo, né? Uma mulher apresentando uma saída de fezes pela região da vagina ou até mesmo pela própria urina. Então, uma vez que a gente faz esse procedimento, para a gente evitar esse tipo de complicação, a gente precisa respeitar a anatomia e principalmente identificar esse paciente que realmente precisa da punção suprapúbica, para que na hora da punção, na hora da progressão da agulha, assim que a gente começa a ter saída da urina, a gente para a agulha e aí realiza a punção suprapúbica da maneira mais correta possível. Então essa aqui foi uma revisão bem breve para que você, usando isso, né, você possa treinar isso no modelo para que chegue isso, para quando você precisar lançar a mão de uma punção suprapúbica, né, fique muito mais claro essas ideias. Beleza?